Então, pessoal, o objetivo aqui dessa atividade é fazer um resgate de conteúdo que vocês viram até agora em HTML, né? Não sei se chegaram a ver todas as tags, todas as características que temos aqui nessa página, mas ela ficou uma página bem simples, né? Pode ver que tem aí, ó, 46 linhas ao todo, né? Como resultado, vai ter um currículo em HTML. Então, aqui temos somente um título, né, do currículo, dados pessoais, dados profissionais e formação. Eu vou pedir como atividade que vocês façam desses para vocês. Cada um vai ter o seu. Então, vou dar uma retomada aqui em relação às tags. Então, ela tem essa divisão, né, HTML, tem o head e o body. Né? Dentro do head tem o título. Tá? Então, lembrando que esse título aqui é o que aparece na barra do navegador. Então, se de repente for lá no navegador e vocês observarem aqui, ele não é o mesmo do título que a gente coloca dentro do body, né? Então, é como se fosse o título da página aqui em cima, né? Dentro da tag do cabeçalho, que é o head, e da tag de título, né? Ou title. Aí dentro do body, aí a gente coloca o conteúdo, que seria o corpo da página em si. Então aqui ele está trabalhando com uma tag de título, que a gente chama, né, do H1. Então, se eu observar a fonte, fica diferente. E eu estou centralizando. Então, estou utilizando a tag center. Relembrando também, né, algumas tags elas são necessárias abrir e fechar, outras já não. Então, dependendo da característica da tag, a gente não necessariamente precisa fechar. Então, aqui eu estou utilizando uma outra fonte de título, né, dados pessoais. Deixa eu mostrar minha página aqui. Depois eu tenho uma div, né, não sei se chegaram a ver div, mas a div é uma divisão realmente, né? Ou Vimos divisão. sim, Viram div também? Então, vimos. é uma divisão de seção, né, onde a gente pode colocar um ID, né, pode diferenciar uma classe. Chegaram a ver class também ou não? Class, acho que, se eu não me engano, nós vimos sim. Tá. Então, o class, a gente vai utilizar isso para o CSS, tá? Vai ser digamos assim, uma segunda atividade que a gente vai evoluir a partir dessa. Então, aqui eu estou colocando uma imagem, né? Lembrando que aqui eu estou colocando a imagem apenas com o nome, então ela tem que estar com a imagem na mesma pasta que está o meu arquivo do HTML, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Se não tiver a mesma pasta, daí eu tenho que colocar o caminho certinho da imagem, né? Então, senão ele não pega. Então, ó, aqui ele está na mesma pasta. Então, tá a minha figura, é um JPG, né? Uma imagem JPEG. E da mesma pasta, no mesmo lugar que está o meu arquivo HTML. Né? Coloquei algumas características, como coloquei chamei de classe foto, né? O Alt é quando a gente coloca o mouse sobreposto para ele aparecer algum nomezinho. O widget seria a largura e o edit altura, então 200 aqui. Quando eu não coloco, ele especifica um pixels, né? Colocando aqui o px, ele fica na mesma. Tá? Depois a gente vai ver exemplos usando porcentagem, não é o caso agora. Então aqui já está usando dois espaços, né? Então dá para ver aqui na página que tem um espaço a mais. E estou colocando o meu nome. Tá? Nome, daí e-mail. Então aqui eu já fiz também uma classe com e-mail. Depois a gente vai ver o que a gente está fazendo. Está fazendo uma referência com mail to, né, dentro da tag. Estou fazendo uma outra divisão que seria o endereço, mas aqui no caso eu só coloquei cidade, né, e estado. Então, hoje no currículo, no currículo profissional, principalmente na área TI, a gente deixa de colocar informações referentes a um endereço completo, a, a documentos, essas coisas assim. Então, o que refere-se basicamente aos seus dados pessoais no currículo? É nome, o e-mail
né, que é um contato bem utilizado hoje, e no máximo o telefone. Tá? Então, se a sua cidade onde você mora hoje é Cascavel, então o endereço completo que você coloca lá, rua, bairro, CEP, número, complemento, hoje se torna desnecessário. E depois já vem os dados profissionais, né? Então, utilizando pelos dados profissionais aqui, o que se pede hoje nos currículos é você colocar ele de preferência de uma ordem cronológica, né? Então não coloca-se misturado, por exemplo, eu coloquei a empresa que eu iniciei a trabalhar, o meu primeiro emprego está lá no meio, né? Não é interessante. E outra coisa que é interessante também é você colocar as empresas que referem-se à sua área de atuação no momento. Então, hoje eu tenho um emprego na área de tecnologia, então, tanto quanto professor, quanto analista de sistema. Então, se eu trabalhei, de repente, em uma empresa, sei lá, como um auxiliar de escritório ou com office boy, então já não faz parte do meu currículo, sabe? Você pode colocar depois na entrevista, dizendo assim, eu já trabalhei com isso, eu fui vendedor de picolé, algumas coisas nesse sentido. Mas os dados profissionais, você tem que colocar justamente pensando naquela área que você vai atuar. Então, se você vai colocar um TI, uma área de TI, vai colocar para uma empresa, então tenta colocar no máximo possível os seus dados profissionais e de formação para aquela área. Tá? Então aqui eu fiz também uma div, né, eu chamei de sessão, e a outra div também de sessão. Depois vocês vão ver que um CSS que a gente vai armar, ele vai ficar todos, né, como sessão para fazer uniforme esses dados aqui da div, esses dados da div e esse também. E especificamente, né, daí as letras, o que tiver escrito vai ficar separado. Tá? Então aqui eu fiz um outro título também, né, de formação e do mesmo dos dados profissionais. Né? Reparem que aqui a gente está com o mesmo tamanho de título. Abrir umas tags de P, né? Então P de parágrafo, depois a gente vai melhorar essas tags aqui, essas escritas, para a gente colocar um pouco de formatação. Tá? E por último aqui um rodapé. Então a gente fez uma div de rodapé, também chamei pelo nome. Tem gente, vocês vão observar alguns sites que de repente vocês pegarem exemplos, mesmo o site sendo em português, a explicação em português, professor de português, colocam esses class aqui com nomes em inglês, tá? Então, o ID ou o class, ele tá com nome em inglês. Eu prefiro já deixar em português, tá? O nome das tags, naturalmente, já são em inglês. Assim como a linguagem de programação, ela é em inglês, as tags já estão com esses nomes em inglês. Então, eu costumo colocar, quando a gente dá uma identificação de ID ou então de classe, eu costumo colocar um nome já em português, tá? Igual a gente criar variáveis na programação. Então, as variáveis a gente coloca em português. E assim por diante. Então, com base nesse arquivo aqui que eu vou passar para vocês, eu gostaria que vocês depois fizessem de vocês. Tá? Vou dar um exemplo aqui. A imagem aqui eu não vou ter outra. Vamos colocar aqui. Digamos que seja o aluno João da Silva. A maneira que eu estou fazendo aqui, ó, eu posso dar um Ctrl S, chegar aqui, dar um F5 e já vai atualizando. Ó. Então, eu consigo visualizar assim na mesma tela. Eu consigo dividir a tela e vendo o resultado do HTML. Então, isso aqui é uma atividade para vocês. Gostaria que vocês elaborassem, né? Daí amanhã eu começo a explicar a parte do CSS. A gente vai pegar esse mesmo arquivo, o meu arquivo e o arquivo de vocês, e nós vamos começar a aplicar os estilos, tá? Só uma breve um breve relato aí, um breve spoiler, né? O CSS ele tem inúmeros, mas inúmeros mesmo de recursos. Então, em termos de formatação, tem muito a ser explorado. E eu vou começar a explicar para vocês alguns. Então, depois vou passar alguns sites de referência que vocês vão poder explorar os sites e colocar o CSS de vocês. Tá? Então, vocês vão poder modificar do estilo que vocês gostariam que ficasse a página. Aí, como comentei, caso vocês queiram
e gostaram do currículo de vocês, dessa maneira em HTML, né? Vocês vão poder depois exportar em PDF e poder utilizar eles profissionalmente também. Tá? Então, digamos assim, que é uma parte que a gente está fazendo em relação à aula, mas vocês vão poder usar depois, de repente, para entregar nas empresas, colocar em sites de currículo profissional. Então, o currículo hoje, bem elaborado e o mais sucinto possível, bem objetivo, né? Ele é bem visto pelos recrutadores, tá?